Olá, irmãos. Este é mais um devocional que estamos colocando à disposição dos irmãos para a reflexão da palavra de Deus. E hoje nós temos um texto que está em Mateus, capítulo 14, versículos 24 a 32, que diz: Entretanto, o barco já estava longe e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Queridos, essa história é uma história muito conhecida, aquela passagem em que Jesus anda sobre as águas, após ter alimentado uma multidão de pessoas com a multiplicação dos pães e dos peixes, ele despacha os seus discípulos ali para o outro lado do mar da Galileia, e ele sobe ao monte para orar durante toda a noite. E na quarta vigília da noite, quando ele ali olha para os seus discípulos e vê os seus discípulos em perigo, o barco estava sendo açoitado fortemente pelos ventos e as altas ondas tentando ali sucumbir aquele barco. E ele então toma a decisão de ir ao encontro dos seus discípulos, dos seus companheiros. E ele ali então começa a andar sobre as águas e vai até ao encontro deles. Quando ali, então, Pedro, vendo aquela imagem ele se aproximando, eles a princípio pensam que é um fantasma, né? Então ele vai, desce do barco e ele vai ao encontro de Jesus. Esse texto ele nos ensina muitas coisas, né, que nós queremos mostrar algumas delas para que possamos pensar nas circunstâncias que muitas vezes enfrentamos, das lutas e das dificuldades. E a primeira coisa que a gente encontra nesse texto é o cuidado de Jesus para com os seus, né? Ele estava muito distante ali do barco, estava orando ao Senhor, passou a noite em oração. E ali, em determinado momento, na quarta vigília, entre 3 e 6 horas da manhã, não sabemos ao certo, que ele olha e enxerga ali os seus companheiros em dificuldade, ele imediatamente toma a decisão de ir ao encontro deles. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é esse cuidado de Jesus para conosco. É ele que está atento às nossas lutas, às nossas dificuldades, a tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa vida. E podemos dizer que na situação de Jesus encarnado, né, de Deus encarnado, que é o Filho de Deus encarnado ali, Jesus Cristo, nós podemos dizer que existiam algumas dificuldades, algumas limitações para ele naquele momento ali, para chegar até onde os seus discípulos estavam. Uma delas era porque não tinha mais barco para ele ir ao encontro dos seus discípulos. E mesmo que tivesse para remar sozinho, seria difícil. E a outra dificuldade que a gente encontra aí é exatamente os ventos fortes, as ondas altas. Como é que ele poderia chegar ali se fosse nadando como um homem? Mas o Filho de Deus, para o Filho de Deus não existe dificuldades. Para o Filho de Deus não existem barreiras. Quando ele vem ao nosso encontro, ele quebra, ele derruba as barreiras, ele reduz as dificuldades ao zero, ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. E foi exatamente isso ali que Jesus fez. E ele fez como Filho de Deus. Ele andou sobre as águas, enfrentou os ventos, enfrentou as ondas e andando sobre as águas, chegou até onde
ali estavam seus companheiros. E ele foi então ao encontro dos seus companheiros porque ele precisava levar até eles a tranquilidade, a paz no coração. Nós entendemos, irmãos, que ali naquele momento de grandes ondas, os ventos fortes batendo ali sobre o barco, quase levando o barco a afundar, mas mesmo assim, o local mais seguro onde os discípulos poderiam estar naquele momento era exatamente dentro do barco. E tudo aquilo que pudesse ameaçar o barco ameaçava a vida deles. Tanto as ondas, os ventos e até os fantasmas, quando nós somos dominados pelo medo, nós começamos a imaginar coisas, ou seja, tudo aquilo que vem ao encontro do local onde nós nos sentimos seguros, nós temos medo e entendemos que precisamos nos aferrar, mais ainda neste ambiente de segurança. E Jesus queria quebrar exatamente essa questão, porque quando ele chegou perto, as pessoas tiveram medo dele, pensando que era um fantasma, e eles então, mais ainda, ficaram presos ao barco. E a pergunta então é, aonde nós devemos ter a nossa segurança? É no barco ou é em Jesus? Enfrentamos situações na nossa vida que, como estamos enfrentando agora, que é esse momento do isolamento dentro de casa, que nós achamos que dentro da nossa casa nós estamos mais seguros do que fora da casa. Nós estamos colocando a nossa confiança muito mais na casa do que em Cristo que está fora da casa. É como os discípulos estavam confiando muito mais no barco do que naquela pessoa que estava se aproximando. Daí que quando eles viram que era Jesus, porque Jesus disse, não tem mais, sou eu, tenha bom ânimo, não tem mais, sou eu. Pedro, então, coloca à prova aquela questão. Ele coloca à prova de que se ali realmente fosse Jesus, então tudo bem, se fosse Jesus, ele iria sair do barco para se encontrar com Jesus, ele sairia da sua zona de segurança para ir para a zona de segurança que era os braços do Senhor. E ele coloca à prova, e ele diz que se é ele mesmo, Jesus, que ele então mandasse ir até onde ele estava, andando sobre as águas. Então ele disse assim, olha, a única forma de eu sair da minha zona de segurança e ir para a zona de segurança melhor, mais seguro ainda, é estar sobre os cuidados de Deus, os cuidados do Filho de Deus, onde há uma possibilidade do milagre acontecer e, portanto, ele salvar a nossa vida. E eles então saem, ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a percorrer aquele caminho entre o barco e aonde Jesus estava. Irmãos, é interessante porque mesmo a gente andando ao encontro de Cristo, a gente ouvindo a voz dele, o comando dele que nos acalma, que nos dá paz ao coração, a voz de comando dele que nos acalma, muitas vezes nessa caminhada existem determinados fatores e situações que nos metem medo, que nos dá insegurança. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Naquele momento que ele estava andando, já estava andando sobre as águas, ele estava vendo um milagre, ele estava certificando que era Jesus. Mas quando ele começou a andar, ele sentiu medo. Medo por quê? Porque se sentiu ameaçado, a sua integridade, a sua segurança, a sua pessoa. O vento forte poderia levá-lo a sucumbir. Naquele momento, então, ele deixou de enxergar Cristo. Ele deixou de enxergar o Filho de Deus. Ele passou a olhar para dentro de si. Porque o medo nada mais é do que um olhar para dentro de nós mesmos. E quando nós sentimos que nós não temos segurança, estamos inseguros, que alguma coisa pode acontecer conosco,
que nós podemos sucumbir, podemos morrer, nos ferir, alguma coisa ali pode prejudicar nosso ser, a nossa integridade, nós sentimos medo. E aí é a questão de que o olhar para dentro de si é um olhar pecaminoso, porque nós deixamos de olhar para Cristo, deixamos de enxergar Jesus que nos dá segurança, Jesus que nos dá confiança, e passamos a olhar para a nossa fragilidade, passamos a olhar que nós somos pessoas vulneráveis e que nós podemos a qualquer momento sucumbir diante das circunstâncias ali que nos colocam em risco, que nos colocam nos levam a ter medo, né? E, irmãos, o interessante nessa história é que mesmo quando nós caímos pelo pecado, porque o olhar para dentro, esse olhar para o interior, é pecado, porque nós voltamos ao egoísmo, nós pensamos em nós mesmos. Quando nós caímos em pecado, nós podemos ter a certeza de que Jesus está ali com as mãos estendidas para nos levantar novamente. Percebo que quando Pedro teve medo, que ele então começou a afundar, porque agora era ele, não era mais Cristo, Jesus estava de mãos estendidas para segurá-lo, para levantá-lo e para levá-lo novamente ao barco. E a gente aprende então de que nós podemos ter certeza absoluta. Primeiro é que Jesus está olhando para nós, ele tem cuidado por nós, ele vai enfrentar todas as coisas para vir ao nosso socorro, para vir em nosso socorro. Ele está pronto para mostrar e demonstrar que ele é o Filho de Deus, realizando milagres na nossa vida, para que a gente possa deixar de ter confiança nas coisas, confiança nas pessoas e voltar a ter confiança unicamente em Jesus. Ele, então, nós precisamos ter a convicção de que ele faz tudo isso por nós, mas além disso, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele está sempre de mãos estendidas para nós, para nos levantar e fazer com que nós voltemos a caminhar com ele novamente. E ele então nos demonstra ali, já no final dessa narrativa, de que não importa se a gente está dentro da casa ou se a gente está fora da casa. O que importa é estarmos com Cristo. A segurança não é estar dentro do barco. A segurança não é estar trancado dentro de casa. A segurança pode estar no meio da tempestade. A segurança pode estar no meio das ventanias. Os amigos de Daniel estavam dentro de uma fornalha ardente, mas estavam seguros. O importante é estar com Cristo. O importante é Cristo estar conosco no meio da tempestade. Porque quando Ele está conosco, queridos, no meio da tempestade, as tempestades deixam de existir. Os ventos cessam, o mar se acalma e nós voltamos a pelejar novamente, a velejar novamente em águas tranquilas. Esse é o Cristo que nós cremos. É o Cristo que nos socorre, que nos ama, que deu a vida por nós, mas que acima de tudo Ele está conosco todos os dias até o final dos tempos. Não temais, tem bom ânimo, porque Cristo está conosco. Que Deus abençoe.